Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à resolução dos exercícios, onde a gente vai resolver o exercício 9, né, que é um exercício de uma treliça. Eu acho ele bem interessante porque ele é bem próximo de um problema real de engenharia estrutural. Então vamos ler o enunciado. Para a treliça apresentada na figura, determine a máxima tensão atuante na barra BD, sabendo que a área da seção transversal dessa barra é igual a 3.750 milímetros quadrados. A barra BD é essa daqui, ó. Vamos lá para a resolução. Então, como a gente fez nos exercícios anteriores, o primeiro passo aqui também vai ser a gente desenhar o diagrama de corpo livre. Então, a gente tem uma treliça aqui com 4 divisões. Exercício 9. Dividir em 4 partes. Acho que era isso, né? Deixa eu confirmar ali no enunciado se esse era o formato da treliça. 3 montantes. É interessante a gente falar um pouco sobre treliças, né? Para a gente poder dar nome aos elementos e vocês já irem se familiarizando com essas nomenclaturas, né? O perfil superior e o inferior a gente chama de banzo. Esses perfis aqui que formam a diagonal a gente chama de diagonal. E esses perfis verticais aqui são os montantes. E aqui no encontro de cada, onde a gente tem um encontro de pelo menos 2 barras, a gente chama esses pontos aqui de nó. Aí ele colocou lá, ele deu o nome para cada um dos nós, né? O primeiro é A, B, C, D, E. Então aqui é o nó A, nó B, C, D, E, F, G e H. E a gente tem 3 forças de 360 kilonewtons. Aplicado aqui nos nós C, E e G. Tá? Agora vamos colocar as cotas, né? Não tem como a gente... E aqui, ó, já que a gente está fazendo o diagrama de corpo livre, vou chamar aqui de D
CL, diagrama de corpo livre, a gente tem que colocar também as forças devido às reações de apoio, né? RAY, que é o nó H, RH, Y. Vamos ver qual que é o tipo de vinculação. O primeiro apoio é um apoio do segundo gênero, que restringe tanto o movimento vertical quanto horizontal. O segundo é um apoio do primeiro gênero, que restringe somente o movimento vertical. Então aqui a gente tem também, ó, o RAH, a reação horizontal. Então, primeiro passo, ó, vamos colocar as cotas, né? Aí tem a cota vertical aqui também. As cotas verticais são todas iguais de 3 metros e a cota vertical é 4 metros. 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros. E aqui, 4 metros. Então agora a gente precisa primeiro calcular as reações de apoio, né? Cálculo das reações de apoio. RAH é igual a zero. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma força horizontal sendo aplicada, certo? Vamos fazer uma simplificação aqui, ó. Concorda comigo que a treliça ela é simétrica, né? Tanto a geometria dela quanto o carregamento. Então o que acontece? Tanto o apoio, o apoio A quanto o apoio no ponto H, eles vão receber a mesma carga, ou seja, a carga vai se dividir de forma igual para os dois, né? Então, ó, R a Y vai ser igual RHY, que é igual a todo o carregamento dividido por 2. Então, igual a 360 vezes 3, né? 3 vezes esse carregamento, dividido por 2. Vamos ver quanto que dá. 360 vezes 3, dividido por 2, 540. Então, as reações de apoio, ó, são iguais a 540 kilonewtons. É reação de respeito, né? Um valor bem considerável aqui. Então, agora o que ele está pedindo é para a gente calcular a tensão atuante na barra BD. Então, para isso, a gente vai precisar calcular o esforço nessa barra. E o método mais direto, para a gente não ter que pegar desde lá do começo, lá da extremidade, é a gente utilizar o método das seções, né? O método de Ritter. Então, a gente faz um corte aqui, ó.
a gente faz um corte e desenha as forças atuantes ali nas barras que a gente está cortando. Então, vamos lá. Então, a gente vai calcular, cálculo, do esforço na barra BD. Então, vamos desenhar as forças atuantes ali em todas as barras que estão sendo cortadas. Aqui, a força atuante na barra CE, eu vou chamar de FCE. A força atuante na barra BE, eu vou chamar de FBE. E a força atuante na barra BD, eu vou chamar de FBD. Então, o que a gente tem que fazer? Como, relembrando um pouco lá o método de Ritter, a gente precisa calcular o momento em torno de um ponto. Como a treliça está em equilíbrio, o somatório de momento vai ser igual a zero, né? De forma que a gente obtenha aqui, da forma mais prática possível, o esforço na barra que a gente está procurando. Então, concordam comigo? Ó? O que interessa para mim é essa força FBD aqui, certo? Então, FB e FC, eu nem preciso calcular elas. Então, se eu fizer aqui o somatório de momento igual a zero no ponto E, o que acontece? Ó? FCE, como ele está saindo aqui do ponto E, ou seja, ele não tem nenhuma a distância da força FC, do ponto de aplicação da força FC para o ponto E é igual a zero, o momento é igual a zero. E se a gente fizer aqui as componentes, ó, horizontal e vertical da força FBE, a mesma coisa, né? Eu tenho uma componente vertical aqui FBY e outra componente horizontal aqui FBEX, que também estão atuando exatamente nesse ponto aqui, no ponto E. Então, se eu fizer o somatório de momento no ponto E, eu desconsidero essa força, e o que vai aparecer aqui na minha equação é somente FBD. Eu já consigo obter, então, esse esforço de maneira direta, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. A gente vai conseguir resolver de forma bem direta esse problema, bem prática. Somatório de momento no ponto E igual a zero. O que a gente tem ali? Vamos começar aqui por FBD. A distância de FBD para o ponto E é igual a 4 e ela está tendendo a girar no sentido anti-horário. Lembrando que a gente está sempre aqui atribuindo ó, o sentido horário como o sentido positivo. Então vai ficar ó, FBD menos FBD vezes 4. E a gente sempre considera a força saindo do nó, né? A gente está supondo que ela está tracionada. Se caso, após a gente calcular, a gente verificar que o sinal é negativo, quer dizer que o sentido era o outro, né? Quer dizer que ela estaria entrando no nó, ou seja, a barra está comprimida. Então, vamos lá, FBD menos FBD vezes 4. O que mais que a gente tem aqui? Essa força aqui não entra, porque está antes da seção, essa aqui também não entra. Essa força de 360 também está aplicada no próprio ponto E, então a gente também elimina ela da equação. Essa força aqui entra, ó, porque ela está a uma distância de 3 metros do ponto E, né, e girando no sentido horário, então a gente vai considerar ela como
positivo mais 360 vezes 3. E aqui RHY no sentido tendendo a girar em torno do ponto E no sentido anti-horário. Então, ela está a uma distância aqui de 6 metros, né? 3 mais 3. Então, vai ser negativo RHY igual a 540 menos 540 vezes 6 igual a zero. Então, FBD vai ser igual a 360 vezes 3 menos 540 vezes 6. Dividido por 4. Então, FBD vamos calcular aqui quanto que dá isso. Então, FBD é igual a 360 vezes 3 menos 540 vezes 6 dividido por 4 igual a menos 540. Olha que interessante, ó. Então ela está comprimido, está com sentido diferente ao que a gente atribuiu inicialmente, né? E é muito comum a gente ter o banzo superior comprimido, né? Quando a gente tem carregamentos com esse sentido e essa direção. Então vamos lá. Então agora a gente vai calcular a tensão atuante na barra BD. Cálculo na barra então é uma tensão normal, ó, que está atuando, porque ela atua aqui a força está atuando no sentido do eixo, né, uma força axial. Então a gente representa por sigma, né? Então vai ser menos 540 kN, vou colocar aqui em Newton para sair em MPa, dividido pela área dada ali no enunciado. Deixa eu tirar a calculadora aqui. Aí. A área é igual a 3.750 milímetros quadrados. Olha lá. Então, ó, 3.750 540 vezes 10 elevado ao cubo, dividido por 3.750. 144
MPa. Ó, na verdade aqui, menos 144 MPa no esforço de compressão. Esforço não, tensão de compressão. Então, como o exercício pedia somente para a gente calcular a tensão máxima, né, a resolução termina por aqui. Mas se fosse um problema de verificação, né, ou seja, onde eu estivesse verificando a resistência, a capacidade de, aliás, se a barra FBD suportaria o carregamento aplicado, né, a gente faria a comparação da tensão admissível, né, com o valor que a gente encontrou aqui. Esse valor é a tensão, o valor da tensão atuante. Bom, então como o exercício pediu somente isso, a gente finaliza aqui a resolução e no próximo vídeo eu venho com a resolução de mais algum exercício. Até mais.